Último aviso, a bolha dos carros, enfim, estourou. Vamos entender primeiro o contexto, porque o que a gente está vendo hoje é reflexo do que começou algum tempo atrás. Dia 26 de setembro de 2021, 100 carros zero no mercado, preço de usados sobem até 20% e vendas disparam. Uma escalada de preços que não se via desde o plano cruzado lá nos anos 80. Tem modelos com valorização de mais de 20% em um único ano. Sendo que num mercado normal, o automóvel costuma perder entre 15% a 20% do seu valor após um ano de uso. E realmente tinha casos bem bizarros. Por exemplo aqui, a valorização do Mobi da Fiat, que o preço na versão Easy motor 1.0, R$ 41 mil para 52.500, ou seja, ficou 28% mais caro após um ano de uso. E eu vou explicar para você o porquê que os carros usados eles subiram tanto de preço naquela época. Você lembra do C19? Tudo ficou fechado no mundo inteiro, incluindo muitas fábricas de veículos. E não apenas as fábricas sofreram paralisações, mas a matéria-prima e os componentes automotivos, como chips e microchips e tal, não chegavam até eles. Por quê? Porque estava o mundo inteiro parado. Realmente foi um momento muito louco que a gente vivenciou. E isso acabou atrasando a produção de veículos 0 km. E aí entra em cena a lei imutável da economia. Pouca oferta e alta demanda significa que os preços vão subir. E aí o que acabou acontecendo? Muitas pessoas que gostariam de comprar um carro 0 km, vendo que os preços estavam disparados, elas falaram, porra, não dá mais, entendeu? Eu vou ter que agora olhar aqui nos usados. E até as pessoas que tinham grana, elas começaram a focar nos carros usados ao invés do 0 km, porque os carros 0 km tinha fila de espera, você tinha que esperar, em alguns casos, 2 meses, 3 meses, 4 meses para você receber o seu carro. Então você tinha de um lado as pessoas que não tinham mais condição de comprar o carro 0 km, foram atrás dos usados, e você tinha até as pessoas que tinham condição, mas não queriam esperar, é muito tempo esperando. Eu vou atrás de um usado também para já começar a dirigir meu carro. E aí entra em cena de novo a lei imutável da economia, né? Você tem uma oferta restrita, mas você tem uma alta demanda. E o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu nos carros 0 km, né? Os preços dos usados começaram a subir. Só que nada sobe acima do céu. E aí você teve a virada na maré. Setembro de 2022, fim da bolha dos carros usados, preços começam a cair. Eles trouxeram aqui os dados mostrando que o preço médio dos seminovos tinha caído 7,5% desde abril de 2022. Então você vê que na virada do ano de 2021 para 2022 já começou a esfriar e os preços já começaram a cair. E no acumulado dos 6 primeiros meses de 2022, a redução nas vendas dos carros usados já estava próxima a 20%, ou seja, o mercado já foi esfriando. Aí a gente avança mais um pouquinho no tempo aqui, novembro de 2022. Carros usados podem encerrar ciclo de supervalorização no Brasil. Os dias de supervalorização dos carros usados estão com os dias contados, segundo o JP Morgan, que fez um relatório do mercado automotivo americano e identificou que o preço dos carros usados, em alguns casos, subiu mais que 40% em pouco mais de 2 anos. E de lá para cá, o preço dos veículos usados e seminovos começou a arrefecer, começou a cair. O JP Morgan estimou que eles podem cair até 20% nesse ano. Rob, mas o que a bolha de veículos usados nos Estados Unidos tem a ver com a bolha de veículos usados no Brasil? Será que faz sentido eu levar em consideração que o JP Morgan está falando para os gringos? Para o Brasil, sim, faz total sentido. Porque as razões que fizeram surgir a bolha são exatamente os mesmos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. A produção prejudicada de carros 0 km ocorreu no mundo inteiro. Então aquilo que eu expliquei agora há pouco para você, lembra? Pouca oferta, muita demanda, culminando com o aumento de preços, teve as mesmas raízes, as mesmas origens, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. A produção de veículos 0 km prejudicada, todo mundo virando atenção para os seminovos e usados, fez com que os preços subissem em ambos os países. Só que toda essa valorização, toda essa loucurada, tinha prazo de validade para acabar. Quando as fábricas retomassem os volumes regulares de produção, iria reduzir a falta de estoque e o tempo de espera de um 0 km iria diminuir bastante. E isso, obviamente, iria refletir diretamente no preço dos carros seminovos. É o que aconteceu nos Estados Unidos e é o que está acontecendo no Brasil. A normalização da produção dos estoques de veículos novos furou esta bolha
do preço dos seminovos. Com a estabilização de preços dos carros 0 km, veremos sim redução de preço dos automóveis usados. E eles devem devolver boa parte daquela alta de preços de 2021 e 2022. Você lembra que o que fez criar a bolha foi o quê? Pouca oferta e muita demanda. Pois é, só que agora em 2023 o cenário é completamente inverso. Olha como mudou completamente o jogo. Por exemplo, a gente tinha uma taxa de juros no Brasil que era 2%. Quanto que é a taxa de juros agora? 13,75%, ou seja, ficou bem mais caro para as pessoas financiarem o carro. Isso significa o quê? Menos demanda dos consumidores e mais oferta de carros a serem vendidos, a serem desovados no mercado, mas que não está tendo comprador. A produção de veículos no Brasil já voltou ao normal, ou seja, a oferta de carros já normalizou. Aquele grande motivo propulsor para inflar a bolha que a gente viu no Brasil já não existe mais. Só que ao mesmo tempo, né, a parte aqui da oferta já está normalizada, a parte da demanda, ou seja, os consumidores, não é mais a mesma, o apetite foi embora. Boa parte das famílias endividadas, taxa de juros muito alto e o poder de compra do brasileiro ele meio que está estagnado de uns tempos para cá. Levando em conta que os estoques dos carros novos estão mais abastecidos, devemos observar um aumento da realização de campanhas de compra de usados acima da tabela FIPE na aquisição do 0 km. Você tá ligado, quando você vai pegar um carro 0 km, você pode pegar o seu usado e dar lá como uma parte do pagamento. E como o estoque de 0 km já voltou ao normal, só que a demanda não tá tão bacana, as lojas, as concessionárias fazendo campanhas para pegar o seu carro usado acima da tabela FIPE, veja só. Mas mesmo com essa condição, digamos, especial para quem está querendo trocar de carro, o mercado como um todo de usados está arrefecendo os preços estão caindo. E essa é a última informação que a gente tem aí, finalzinho de abril, preço de carros registram queda no mercado brasileiro. Dá uma olhadinha aqui, ó, na variação de preço de carros seminovos com até 3 anos de uso. Você veja que já teve uma queda nos modelos, ali 2020, 2021, 2022, 2023. Fevereiro já teve uma queda, março, boa parte deles também voltou a cair, ou seja, caindo gradativamente. E quando a gente analisa o preço dos carros, a variação do preço dos carros de 4 a 10 anos de uso, você pega aqui cada modelo ali, 2013, 2014 até 2019, você vê também todos eles caindo em fevereiro e todos eles voltaram a cair em março. O resumo do cenário hoje é que boa parte das famílias brasileiras elas estão endividadas ou inadimplentes. As taxas de juros permanecem altas para financiar os veículos, né? A gente viu recentemente no vídeo aqui no canal, ainda vamos ficar em 13,75 por um bom tempinho. As famílias também estão com estagnação do salário, sem um crescimento real ali de encher os olhos. E do outro lado, a produção de veículos já voltou ao normal, desovando vários carros 0 km na praça. Então você pode anotar aí, a queda dos últimos meses que eu acabei de mostrar para você vai continuar, principalmente enquanto toda essa situação que eu acabei de descrever agora há pouco, ela não mudar. Enfim, a bolha dos carros usados estourou. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Quero saber se você andou trocando de carro nos últimos tempos, está pensando em trocar. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.